galerinha top, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gregório, sou professor de Geografia e de Atualidade e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é o Brexit. Afinal de contas, Greg, o que é o Brexit? Brexit basicamente é a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas antes de mais nada, é interessante a gente entender o que é Reino Unido e o que é a Grã-Bretanha, o que é Inglaterra e o que é a União Europeia. Pois bem, gente, o que é o Reino Unido? O Reino Unido é composto por Inglaterra, País de Gales, Escócia e também Irlanda do Norte, ok? Já a Grã-Bretanha, a grande ilha, é composta apenas pela Inglaterra, País de Gales e Escócia, ou seja, a Irlanda do Norte não faz parte da Grã-Bretanha, ok? Beleza. Entendendo isso, vale a pena a gente entender o seguinte, galera. Para a gente entender a Europa de hoje, a gente precisa analisar a Europa de ontem, não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Vamos fazer uma análise temporal para ver quais foram os fatos que resultaram na formação da União Europeia, o porquê disso e o porquê agora o processo de desintegração da mesma. Bom, para isso eu vou trazer uma data aqui para vocês, 1944, né, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde está rolando o Tratado de Benelux. O que é o Tratado de Benelux, galera? Basicamente, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo entendem que, economicamente falando, a Europa não significa mais o que significou outrora. E os Estados Unidos, por sua vez, teve uma capacidade significativa de emergir como grande nação. Percebendo isso, essas nações perceberam também que existia uma necessidade muito grande de quê, galera? De se unir, né? A ideia da união faz a força. Então, a partir de então, 3 estados europeus distintos passam a ter pensamentos semelhantes de concretização de uma, podemos dizer, de uma grande nação, né? Podemos dizer, de uma grande economia, né? Através da junção desses países, que ao decorrer dos anos foram agregando outros países, como por exemplo França, né? Que vai acontecer logo após a seca. Já no ano de 1952, galera, vai rolar a criação da SECA, que é a Companhia Europeia do Carvão e do Aço, dividida por 2 países que, diga-se de passagem, passam, né, por um longo período de rivalidades, que são França e Inglaterra. Esses 2 países detinham uma região chamada Salsa-Lorena, que era a região que até então havia a maior concentração de aço e de carvão. Tendo em vista que a principal matéria-prima é aço e a principal matriz energética é carvão, essa região aqui é extremamente importante para a reconstrução e principalmente reindustrialização da Europa. Então, galera, com o Tratado de Roma em 1957, o que você vai perceber é uma Europa cada vez mais ligada, né? Uma Europa cada vez mais integrada. E é exatamente essa a intenção. É óbvio que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Afinal de contas, a gente está falando de interesses completamente diferentes de diversos países, que até então eram bem tranquilos, principalmente quando você entende que atualmente você tem 28 países componentes da União Europeia. Bem, em 1979 vai acontecer a formação do sistema monetário europeu, mas só que antes é interessante a gente falar uma coisinha bem peculiar sobre alguns acontecimentos que ocorreram aqui desse período. Em 1973, galera, a Inglaterra, que ainda até então não fazia parte do bloco, ela passou a integrar-se ao bloco, né? Depois de muita resistência da França, a Inglaterra ela conseguiu entrar no bloco e alguns anos depois ela montou o seu primeiro Brexit. Ou seja, lá na década de 70, né, o que a gente vai perceber é que, ao contrário dos outros países, o Reino Unido, né, mais especificamente falando a Inglaterra, ela não tem essa ideia de integração tão forte, né? Posteriormente, por exemplo, a gente vai perceber a formação da zona do euro, também a imposição de uma única moeda, que é o euro. E o que a gente vai observar é que a Inglaterra ela não opta, né, por seguir esses trâmites, como todos os outros países optaram.
Bom, então, desde o início, a gente já está percebendo que a Inglaterra ela tem um comportamento bem peculiar quando comparado aos outros países. Então, se você está naquela ideia de que eu falei para você anteriormente, de que um bloco econômico ele tem a ideia de integrar, beleza, é isso mesmo. No entanto, a gente percebe que o interesse da Inglaterra é muito mais momentâneo do que a longo prazo. Então, quando ela percebe que ela tem algum tipo de vantagem, ela é a favor da integração. Mas ela não quer deixar de ter as suas vantagens anteriormente já estipuladas, como por exemplo a própria transição monetária. Vale a pena entender, galera, que o euro ele não é adotado pela Inglaterra. No entanto, o valor da libra esterlina, que é a moeda inglesa, é superior à cotação do valor do euro, ok? Outras economias, como por exemplo a França e a própria Alemanha, optaram por abrir mão das suas moedas, que também eram valiosas, e a partir do ano de 2002, fazer uso do euro. Lembrando que o euro ele começa a entrar em circulação virtual, digital, a partir de 1999 e por espécie só em 2002. Bom, continuando aqui, galera. Como eu falei para vocês, galera, em 1992 vai rolar o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht ele vai ser responsável, galera, pela instituição da zona do euro, né? E aí a gente começa a entender a evolução dos blocos econômicos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de bloco econômico é que bloco econômico é um processo separado em fases. Então eu tenho um bloco econômico que pode ter uma fase ou outra fase. Bem, deixa eu explicar um pouquinho melhor. O bloco econômico ele tem basicamente 4 fases, né? Áreas de livre comércio ou zonas de livre comércio. E nessa fase o que acontece? Você tem alguns produtos que são diminuídos a tarifas alfandegárias ou até acabado, ou até extinto, melhor dizendo, as tarifas alfandegárias, com o intuito de aumentar o fluxo de produtos, e consequentemente de capital, beleza? Essa é a primeira fase do bloco econômico, tá? Áreas de livre comércio ou zonas de livre comércio. A segunda fase a gente vai chamar de união aduaneira. A união aduaneira, além dela ter as características da primeira fase, ou seja, diminuir ou acabar com taxas alfandegárias de alguns produtos para você aumentar o fluxo de capital entre os países membros do bloco, ela vai ter também uma outra peculiaridade. Ela vai ter, galera, uma intenção de integrar essas economias, de maneira superficial, primeiramente. No mercado comum, além disso tudo, você também tem um fluxo mais livre entre as pessoas dentro do bloco. Ou seja, se eu tenho 2 países vizinhos dentro de um bloco, o fluxo populacional é um pouco mais livre. É o caso, por exemplo, do Mercosul, mas exclusivamente com os países do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Se você é brasileiro, por exemplo, e viaja para a Argentina, você não precisa de nenhum tipo de licença ou coisa desse tipo, você precisa apenas de identidade. Isso acontece também no Uruguai, isso acontece também no Paraguai, isso é uma facilidade, ok? E vai também já acontecer aqui em 1992, durante o Tratado de Maastricht. Lembrando, galera, que olha só, o Tratado de Maastricht é 1992, tá? Muito próximo também do Mercosul, tá? Mesmo muito próximo também do Tratado de Assunção, ok? Que é no ano anterior. Continuando aqui, galera. Além da zona do euro, você também tem o chamado Espaço Schengen. Greg, o que é o Espaço Schengen? O Espaço Schengen é o espaço de livre acesso a todas as pessoas, toda a população que vive nos países dentro desse bloco econômico aqui, que é a União Europeia. Tá? Então, se você mora em qualquer lugar da União Europeia, em qualquer país da União Europeia, você inevitavelmente tem livre acesso a qualquer outro país. Lembrando que vale a pena nós entendermos que a própria Inglaterra, por exemplo, ela também não vai fazer parte do espaço Schengen, ok? Uma outra coisa, galera, em 2002, o que vai acontecer? Unificação da moeda. Tá? E isso aqui significa a maior evolução de um bloco econômico até então imposto.
Lembrando que esse bloco econômico ele começa lá atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, tá, galera? Isso serve para vocês entenderem, por exemplo, como é que rola a transição de um bloco econômico. É trabalhoso, é longínquo o processo, até porque são muitos interesses que devem ser alinhados nesse processo aí. Em 2005, galera, é interessante porque em 2005 o bloco econômico da União Europeia, ele de certo modo fica bastante heterogêneo e socialmente falando. Por quê? Porque em 2005 vão entrar alguns países do leste europeu. E a realidade econômica, financeira e social desses países é bem diferente do resto da Europa. São países muito pobres, como por exemplo a Bulgária, né, que tem uma população que fica idosa cada vez mais rápido, porque seus jovens sempre migram da Bulgária para outros países dentro da zona Schengen, atrás de melhores oportunidades de trabalho. É óbvio, galera, que se eu tenho uma diminuição da população economicamente ativa, eu vou ter sérios problemas, principalmente na Previdência Social. No entanto, vale a pena nós entendermos que existem outros problemas também, depois dessa galera entrar aqui, que se proliferaram, podemos dizer assim. Por exemplo, a partir do momento que você tem, né, a arrecadação de impostos dos países, para investir em segurança pública e em outras políticas públicas, você vai ter países ricos que investem mais e países pobres que investem menos. A própria Inglaterra começou a ter muitos problemas em relação a isso, por quê? O que ela afirmava era que ela tinha muito investimento, né, que ia para a área social. E por conta disso, ela não conseguia investir em outras áreas tecnológicas. Então, de certo modo, a União Europeia estava diminuindo o avanço tecnológico inglês. E esse é o principal argumento, diga-se de passagem, de saída da Inglaterra à União Europeia, beleza?